Olá pessoal, estamos iniciando a parte 3 do vídeo Legislação em Fisioterapia em relação ao Código de Ética do Profissional Fisioterapeuta, tá? A Resolução 424 de 8 de julho de 2013. Então, se você caiu de paraquedas aqui no vídeo 3, parte para o vídeo 1, inicia de lá. E no final desse vídeo, eu vou deixar disponível também o vídeo de questões sobre a Resolução 424, sobre o Código de Ética do Profissional da Fisioterapia, ok? Então, vamos lá, vamos iniciar aqui a partir do artigo 41, que está lá no capítulo 9, né? E nesse capítulo 9 a gente vai começar a falar da atividade do fisioterapeuta relacionada à docência, à preceptoria, à pesquisa e à publicação de trabalhos científicos, ok? Vou logo dizendo que esse capítulo eu pelo menos nunca cheguei a responder questões sobre ele em concursos públicos, ok? Mas vamos falar aqui, né, de modo geral, vamos dar uma passada, uma passada rápida aqui, para a gente poder entender como é que funciona isso aí. Ok? Vamos lá, artigo 41 diz assim: no exercício da docência, preceptoria, pesquisa e produção científica, o fisioterapeuta deverá nortear sua prática de ensino, pesquisa e extensão nos princípios deontológicos, éticos, bioéticos profissionais da vida humana. Ou seja, que ele fala dizendo o quê? Que o fisioterapeuta, obviamente, assim como a gente viu, que ele deveria nortear a sua atuação profissional, tanto na clínica, no serviço público, privado, enfim, nos princípios éticos, baseado nos princípios éticos, aqui também na docência, na preceptoria, pesquisa, publicação de artigos científicos, de trabalhos científicos de forma geral, também deverão estar dentro dos princípios éticos, né? Só que devemos observar que a crítica a teorias, métodos e técnicas sejam aplicadas de forma impessoal, não visando o autor, mas o tema ao seu conteúdo. Ou seja, quando se houver, por exemplo, um trabalho científico e, por exemplo, até apresentado em sala esse trabalho científico e o professor tiver que apontar erros, tiver que apontar alguma crítica em relação àquele trabalho, não criticar o profissional que redigiu o trabalho, mas sim o tema, enfim, ele vai ter que manejar essa situação aí para que ele respeite esse profissional, o docente, né? Ele respeite o outro profissional que produziu aquele material. Então vamos partir aqui para o item 2, que vai dizer assim: que seja obtida previamente autorização por escrito de paciente ou de representante legal por meio de assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido para o uso de dados ou no termo próprio de liberação para uso de imagem, né? Então, se você vai produzir um artigo científico que, por exemplo, existe algum dado de algumas pessoas ali, você precisa coletar informações sobre algumas pessoas, obviamente você tem que ter a autorização daquelas pessoas para o uso daqueles dados, ok? Seja de dados qualquer ou da própria imagem, ok? Então, vamos lá. Terceiro, que é responsável por intervenções e trabalhos acadêmicos executados por alunos sob sua supervisão. Então, o docente é que é responsável por aqueles trabalhos acadêmicos, tá? E pelas intervenções que os alunos venham fazer sob a supervisão daquele docente, tá? Então, vamos lá, passando. O quarto, que vai dizer assim: é responsável por ações realizadas por residentes sob sua preceptoria. Segue o mesmo princípio do item que a gente acabou de falar. O quinto vai dizer que não deve apropriar-se de material didático de outro, ocultando sua autoria sem as devidas anuências e autorização formal. Então, aqui, obviamente, você vai ter aí a questão do plágio, né? Enfim, vamos lá, vamos para 6, que vai dizer assim: que deve
primar pelo registro a legislação atinente aos estágios, denunciando ao Conselho Regional de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional qualquer fato que caracterize o exercício ilegal da profissão pelo acadêmico ou sujeição do acadêmico a situações que não garantam qualificação técnico-científica do mesmo. Sétimo, o cuidado em não instigar ou induzir alunos sob sua supervisão contra órgãos, entidades de classe, estimulando a livre construção do pensamento crítico. Oitavo, a proibição sob qualquer forma de transmissão de conhecimento, do ensino de procedimentos próprios da fisioterapia, visando a formação profissional de outrem, exceto acadêmicos e profissionais de fisioterapia. Ok? Vamos lá, o artigo 42 vai dizer o seguinte: na pesquisa, cabe ao profissional cumprir as normas dos órgãos competentes e a legislação específica, considerando a segurança da pessoa, da família, da coletividade e do meio ambiente acima do interesse da ciência. O fisioterapeuta deve obter por escrito o consentimento livre e esclarecido dos participantes ou responsáveis legais, informando sobre a natureza dos riscos e benefícios da pesquisa, disponibilizando posteriormente, a critério do autor, os resultados à comunidade científica e à sociedade. Então, é muito interessante, né, que na pesquisa você tenha o cuidado primordialmente com os participantes, né, antes da própria ciência, ok? E depois que o trabalho é feito, depois que o trabalho é realizado, depois que é apontados os resultados, é de bom tom que aquele profissional que realizou aquele estudo dê uma contribuição científica para aquela comunidade, para a sociedade, não é? Então, vamos lá, o artigo 43 diz o seguinte: é vedado ao fisioterapeuta exercer a atividade de docência e pesquisa sem que esteja devidamente registrado no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional de sua circunscrição, sempre que estas atividades envolverem assistência ao paciente ou prática profissional. Então, pessoal, não importa que prática profissional relacionada à fisioterapia você vai fazer, antes você tem que estar devidamente registrado no Conselho Regional. Vou atender em clínica, não, vou atender em hospital, não, vou exercer a docência. Não importa, você deve estar registrado no Conselho Regional de sua circunscrição. Artigo 44 diz o seguinte: ao fisioterapeuta é proibido, quando atuando em pesquisa, 1. Servir de posição hierárquica para impedir ou dificultar a utilização das instalações e outros recursos sob sua direção para o desenvolvimento de pesquisa, salvo por motivos relevantes e justificáveis. Então, às vezes, isso ocorre, tá? Existe lá uma produção científica a ser realizada e algum profissional, devido à posição hierárquica dele, ele pode chegar a dificultar a realização daquele estudo, daquela pesquisa, porque vai precisar de um laboratório, vai precisar de algum espaço que tem ali, um espaço acadêmico, por exemplo, e isso não pode, tá? É livre aí para as pessoas que estão sendo lesadas comunicarem aos conselhos o acontecido. Segundo, serviço de posição hierárquica para fazer constar seu nome na coautoria de obra científica da qual não tenha efetivamente participado. Então, temos aí agora a questão da posição hierárquica, somente para que o nome daquela pessoa que está naquela posição, por exemplo, maior, né, consiga o seu nome lá na coautoria de um trabalho científico, né, para endossar seu currículo, e isso não pode, tá? O terceiro vai dizer que induzir ou contribuir para a manipulação de dados de pesquisa que beneficiem serviços, instituições ou
a si mesmo. Quarto, deixar de manter independência profissional e científica em relação a financiadores de pesquisa, satisfazendo interesse comercial ou obtendo vantagens pessoais. Ou seja, você abandona o propósito primordialmente científico para deixar favorecer interesses, né, dos financiadores. O quinto vai dizer publicar ou divulgar informações inverossímeis ou dados manipulados que venham a prejudicar o julgamento crítico de outros profissionais, gerando prejuízos para o paciente ou para o desenvolvimento da profissão. Sexto, promover ou participar de atividade de ensino ou pesquisa em que o direito inalienável do ser humano seja violado ou acarrete risco à vida ou de dano à saúde, à participação social ou ao meio ambiente, respeitando as normas ético-legais em vigor. O artigo 45 vai dizer o seguinte: na publicação e divulgação de trabalhos científicos, o fisioterapeuta deverá garantir a veracidade dos dados informados em benefício da ciência. E no parágrafo único, diz que o fisioterapeuta deve garantir que as informações publicadas em seus trabalhos científicos não identifiquem os sujeitos da pesquisa individualmente, salvo previsto no inciso 2º do artigo 41. Então, o que isso traz para a gente, né? Que na docência, nos trabalhos científicos, nós devemos ter uma série de cuidados, principalmente quando lidamos com dados de pacientes, com a fidedignidade desses dados, que eles não podem ser alterados, senão você não está beneficiando a ciência, não está beneficiando as novas descobertas, enfim. Agora a gente parte para o capítulo 10 da divulgação profissional, como é que o profissional fisioterapeuta deve divulgar o seu trabalho, né? E o artigo 46 vai dizendo que ao promover publicamente os seus serviços em qualquer meio de comunicação, o fisioterapeuta deve fazê-lo com exatidão e dignidade, observando os preceitos deste código, bem como as normas do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. 47. A utilização da internet para fins profissionais deve seguir os preceitos deste código e demais normatizações pertinentes. Então, é uma opinião própria, né, da gente aqui que elabora aqui esse canal, que muitas das infrações do Código de Ética, ela vem justamente da internet, né, do uso da internet, principalmente aí das redes sociais. A gente vê muitos absurdos mesmo, sim, tá? E o artigo 48 ele vem dizer o seguinte: nos anúncios, placas e impressos, bem como divulgação em meio eletrônico, devem constar o nome do profissional, da profissão e o número da inscrição do Conselho Regional, podendo ainda consignar 1. Os títulos de especialidade profissional que possua e que sejam reconhecidos pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional para os quais, o fisioterapeuta esteja habilitado. 2. O título de formação acadêmica estricto sensu. 3. O endereço, telefone, endereço eletrônico, horário de trabalho, convênios e credenciamentos. 4. Instalações, equipamentos e métodos de tratamento, respeitando legislação vigente e resolução específica. Porque você não pode lá anunciar algum equipamento ou algum tratamento que não tenha um respaldo científico ainda, não tenha comprovação científica, não seja, vamos dizer assim, aceito pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. 5. Pode conter também a logomarca, logotipo ou heráldicos
determinados pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. 6. A logomarca, logotipo, símbolo de entidades e empresas, sociedades, associações ou federações às quais o fisioterapeuta esteja legalmente vinculado. 7. Logomarca ou logotipo próprio condizentes com a dignidade profissional. Artigo 49 vai dizer o seguinte: é permitido ao fisioterapeuta que atua em serviço multiprofissional divulgar sua atividade profissional em anúncio coletivo, observando os preceitos deste código e a dignidade da profissão. 50. Quando o fisioterapeuta em serviço ou consultório próprio utilizar nome fantasia, sua divulgação deverá respeitar o preceituado neste código e a dignidade da profissão. 51. Na divulgação em meio eletrônico de textos, imagens e vídeos com orientações para paciente e coletividade, o fisioterapeuta deverá observar o preceituado neste código. 52. Em artigos, entrevistas e outros pronunciamentos públicos, em qualquer meio de comunicação, o fisioterapeuta responderá perante o Conselho Regional e Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional pela impropriedade técnica ou transgressão às leis e normas regulamentares do exercício profissional. Artigo 53 diz: ao infrator deste código são aplicadas as penas disciplinares previstas no artigo 17 da Lei 6.316 de 1975. Então, nós já falamos aqui nessa sequência de videoaulas, não lembro agora exatamente se foi na parte 1 ou parte 2 aqui do código, tá? Mas a gente também falou no vídeo sobre a própria Lei 6.316, né? Sobre quais são essas penalidades que o fisioterapeuta pode vir a sofrer se chegar a infringir o Código de Ética. Ok? 54. A pretensão à punibilidade das infrações disciplinares prescreve em 5 anos, contados da constatação oficial do fato. Parágrafo 1º. Aplica-se a prescrição a todo o processo disciplinar paralisado por mais de 3 anos, pendente de despacho ou julgamento, devendo ser arquivado de ofício ou a requerimento da parte interessada, sem prejuízo de serem apuradas as responsabilidades pela paralisação. Parágrafo 2 diz que a prescrição interrompe-se pela instauração de processo disciplinar ou pela notificação válida feita diretamente ao representado. O 2. Pela decisão condenatória recorrível singular ou colegiada de qualquer órgão julgador dos Conselhos Regional Federal da Fisioterapia e da Terapia Ocupacional. 55. Os casos omissos serão resolvidos pelo plenário do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Penúltimo artigo diz que esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. E o artigo 57 diz: revogam-se as resoluções do COFITO 29 de 1982 e do COFITO 10 de 1978. Então é isso aí, pessoal. A gente achou necessário colocar essa parte 3 somente como uma parte mais de complementação do raciocínio que a gente já vinha falando nos vídeos 1 e 2, tá? Mas na verdade esses últimos capítulos aí, eles geralmente não caem em concurso público, tá? Se concentrando mais aqueles assuntos ali que a gente falou no vídeo 1 e no vídeo 2, tá? Mas de toda forma é importante ver aqui, porque nunca se sabe quando é que uma banca ela vai querer renovar essas questões. São questões que costumam se repetir e repetem muito em um concurso para outro, de uma banca para outra, ok? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like, se inscreve,
Clica no sininho também, que é para estar recebendo as últimas novidades da gente. E não se esquece de partir para o próximo vídeo, onde a gente vai resolver questões sobre esse assunto, sobre o código de ética profissional do fisioterapeuta, ok? Valeu e até lá!